você faz quando encontra alguém que é perdidamente apaixonado pela máquina do tempo? E toda conversa com a pessoa começa assim. Na minha época, quando eu trabalhava com fulano, quando eu era o tal da área tal, mas eu me formei na faculdade tal e só isso me bastou. Eu trabalhei na empresa tal e nunca mais ouvi nada igual. Antigamente que era bom. Conhece gente assim? Parece aquele filme De Volta para o Futuro. Só que no caso, eles vão para o passado e ficam lá. A máquina do tempo dessas pessoas só tem marcha ré. Nunca vai para o futuro. Gente, eu não tô falando aqui de ter carinho por coisas que a gente viveu, tá? Não tô falando de saudosismo, de gratidão, de honra. Todos nós temos histórias, momentos com pessoas incríveis que valem a pena ser lembradas. O problema é quando o passado deixa de ser referência e passa a ser residência. Quando a pessoa para de aprender coisas novas porque acredita que já sabe tudo. Nossa, pai, é duro. Não abre a mente, não pensa diferente, porque acredita que a experiência acumulada é o suficiente. E o mais complicado, quando essa pessoa acha que é inovadora só porque coleciona aplicativos de IA. Todo aplicativo que lança, ele vai lá e compra. E se acha a pessoa mais inovadora da empresa, da família, daquele círculo, né? É difícil. Aliás, por falar em IA, vou pegar uma analogia aqui, me responde. Quando aparece no seu celular aquela mensagem avisando que existe uma nova versão disponível, em quanto tempo você atualiza? Você é daqueles que já vai lá e já nem espera a noite, nem espera o final do dia, já faz imediatamente? Ou você espera mais um pouquinho? A maioria das pessoas que eu conheço já faz logo. No máximo espera a noite e já faz atualização. E tá certo, acho que não tem nada errado nisso, tá? O estranho é correr para atualizar o celular e resistir tanto a atualizar a própria forma de pensar. O sistema operacional mais importante da nossa vida não é o nosso telefone. É isso aqui, ó, nossa cabecita, nossa mentalidade. É a forma como a gente aprende, que a gente toma decisão, que a gente enxerga o mundo, que a gente escuta as pessoas. Como a gente reage aos desafios. Porque os desafios, gente, eles vão surgir o tempo todo, tá? A vida não é um morango, pelo menos a minha não é. Todo dia eu tenho um BO novo para resolver. Tem gente que pensa, eu não vejo a hora de ser promovido, não vejo a hora de mudar de fase com esse cliente. E aí aquilo acontece. O problema é que a pessoa muda de fase, muda de responsabilidade, mas continua funcionando exatamente na versão anterior. Eu vou dar um exemplo. É um caso de um mentorado meu. Imagine um profissional que era excelente em Excel, fazia as melhores planilhas da empresa, referência técnica, todo mundo procurava por ele. Daí, ele é promovido a líder. E sabe o que aconteceu? Ele continuou fazendo Excel. Continuou mergulhando nos detalhes, resolvendo tudo sozinho, executando, mão na massa. Ele sentia até um certo ciúme dessa questão de ser o melhor cara de Excel. Mas sabe qual é o problema? Ele não foi promovido para isso. Não é mais isso que é esperado dele. O papel dele como líder agora não é mais fazer a melhor planilha. É desenvolver pessoas capazes, sim, de fazer não apenas as melhores planilhas, mas os melhores PowerPoints e tudo mais. É criar direção, remover obstáculos, tomar decisões, construir um time forte. Mas ele até resistia em contratar pessoas boas em fazer planilhas, porque ele não queria perder o cargo dele, sabe? Olha que loucura isso. E aí não demorou muito, claro, começou a frustração, porque ele trabalha pra caramba, mas os resultados pararam de aparecer. Ele, que era visto como referência, foi para um limbo entre esquecimento e pancada. Mas isso não aconteceu porque ele ficou menos competente naquilo que ele já era bom. Aconteceu porque o sistema operacional do cargo foi revisto, mas o pessoal não foi atualizado. Aí aqui, gente, quero até aproveitar para mandar
presta atenção aqui para os meus colegas do mundo corporativo. Eu conheço uma turma, tá? Que tem muito tempo que não faz um curso além daqueles que a empresa manda fazer. Não vai conversar com ninguém, só fala com as pessoas da mesma área, do mesmo centro administrativo, usa as mesmas referências, as mesmas ideias. O mundo tá, ó, velocidade total, e aí às vezes eu passo um ano sem conversar com alguns desses amigos e eles continuam falando as mesmas coisas. Tem uma ideia do Yuval Harari, aliás, eu adoro ele, que diz que os seres humanos vivem dentro das histórias que contam para si mesmo. Forte isso, né? E o talvez, né, continuando, o maior risco não seja ficar preso a uma empresa ou a um cargo, uma função. O maior risco, gente, da nossa vida é ficar preso a uma versão antiga da própria história. Muita gente continua se vendo como alguém que já não existe mais, que não é mais esperado dele. A pessoa continua agindo como especialista, mas já se tornou líder há anos. Continua se vendo como executor quando o momento exige dele visão estratégica. A quantidade de gente que eu conheço que tem estratégia no nome do cargo, mas não é nada estratégico, ó, é um monte. Porque não consegue influenciar, decidir, desenvolver, e o pior, não consegue aprender nada novo. E essa é uma armadilha gigantesca que a gente pode cair. Quando a identidade não evolui, o nosso comportamento não vai evoluir. Primeiro a gente muda aqui, para depois mudar o nosso comportamento, o que a gente faz e no que a gente impacta. Eu conheço gente que fala assim, mas eu tenho 20 anos de experiência em tal. Mas você vai conviver, na verdade a pessoa tem 1 ano de experiência multiplicado por 20. Porque ele está revisitando as mesmas histórias. Não consegue pensar de novo. E pensar de novo, gente, a gente... Inclusive tem esse livro, né, do Adam Grant, eu gosto bastante. A gente é educado para defender as nossas opiniões. A gente acha que é isso que vai levar a gente a ter sucesso. Mas, na verdade, as pessoas mais inteligentes não são aquelas, assim, que é apegada à sua própria opinião e não se abre para conhecer a opinião do outro. As pessoas mais inteligentes, mais empreendedoras, que mais realizam, são aquelas que são curiosas, corajosas, que entendem que mudar de opinião não é sinal de fraqueza, é sinal de evolução. Como é que a gente faz isso na prática? Primeiro, revisando ciclos. O que funcionou no último ano e o que deixou de funcionar na sua vida? O que mudou no ambiente, no mercado, no conhecimento necessário para exercer com sucesso o seu papel? O que mudou no ambiente já começou a mudar em você? Segundo, ampliando o repertório. Estudando coisa nova, gente. Conversando com gente diferente. Vai conversar com pessoas pares de mercado, sai desse lugar aí, só conversa com pessoas do mesmo lugar, que vão só contar as mesmas histórias. Busca amizade com pessoas que pensam diferente de você, que leem coisas diferentes de você, que têm perspectiva que desafiam as suas certezas. Crescimento não acontece dentro da bolha. O que está acontecendo aí é ilusão, tá? Em uma hora a bolha explode. Terceiro, aprendendo a desaprender. E essa talvez, eu acho que é o mais difícil de tudo, tá, gente? Abrir mão de algo que funcionou muito bem no passado, mas que não funciona mais agora. Às vezes a gente precisa abrir mão de algo, de alguém, né? E na maioria das vezes esse alguém, é a gente mesmo. E maturidade não é defender sempre as decisões que você tomou ontem, mas é reconhecer quando chega a hora de entrar lá no seu atualizar a versão disponível e atualizar aqui. A vida não tem linha de chegada, só quando a gente morre, e aí a gente espera que isso demore muito tempo para acontecer, né? Não tem um momento que fala assim, agora acabou, toma aqui um troféu. O jogo continua.
O mercado continua, a tecnologia continua, as transformações continuam. E a gente também precisa continuar mudando. Não dá. É difícil pensar nisso. É mais difícil para um cara que teve sucesso se abrir para mudança do que um cara que está batendo cabeça. Porque aquele que tem sucesso, ele entra no viés do status quo. Cara, o que eu vou mudar, e se der errado? E não percebe que melhorar, muitas das vezes, né, é só ajustar. O verdadeiro progresso nem sempre vem do outro. Na maioria das vezes vem da gente mesmo. É ter coragem de atualizar uma história antiga sobre quem é você. Se aparecer uma mensagem, nova versão disponível, o que precisa ser atualizado em você? Seu conhecimento, sua forma de se conectar com as pessoas, sua maneira de resolver problemas, sua capacidade de aprender, ou talvez só coragem de abandonar uma versão antiga que já não serve mais. Você consegue ter clareza do que da sua identidade, da sua mentalidade é importante, você precisa proteger, e o que você precisa se abrir? E sobre proteger, a gente vai falar sobre isso no próximo Papo com a Lê. Beijo, gente. Um final de semana ensolarado. Eu já comecei o meu aqui, ó, com as minhas netinhas. Olha que bonitinha. Um beijo grande. Até o próximo Papo com a Lê.